Eu os convido a abrir as Sagradas Escrituras em Marcos 16. Eu vou ler do verso 14 ao 18, mas hoje eu vou pregar só o verso 15. Marcos 16, eu farei a leitura do 14 ao 18, mas eu vou pregar só o verso 15 hoje. Marcos 16, 14 a 18 diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos orar? Nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos altos céus, estamos diante da Tua palavra santa, ó Deus, palavra essencial para a nossa salvação e edificação. Diante disso, eu peço que o Senhor me ajude com fidelidade. Como disse o Senhor Jesus aos santos apóstolos: pregai o Evangelho. Me ajude nessa noite a pregar o Evangelho de Jesus Cristo por meio desse texto. E ajude também os meus irmãos, criaturas, a ouvirem com atenção o Evangelho da salvação, para que tanto aquele que prega quanto aquele que ouve glorifiquem o Teu nome por meio da palavra do Senhor. E eu peço a Deus que Teu Santo Espírito seja derramado sobre mim, para que eu seja fiel, e seja derramado sobre os meus irmãos, para que também sejam fiéis em ouvir a palavra do Senhor. E Deus, faça tudo isso para a glória do Senhor. E eu te imploro perdão pelos nossos pecados. Imploro que tudo aquilo que está no nosso coração e que impede-nos de ouvir a palavra da maneira digna, de maneira salvífica, de maneira consoladora, confortadora, exortadora, seja tirado agora nesse momento, e que Teu Santo Espírito aplique não só às nossas mentes, mas aos nossos corações a palavra do Senhor. Eu te imploro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, na semana passada, nós vimos finalmente o encontro de Jesus, depois da sua ressurreição, com os apóstolos. Nós aprendemos na semana passada que essa narrativa condensada de Marcos, que está no verso 14, abrangia dois eventos. O primeiro encontro de Jesus com os apóstolos, que se deu com os 10 apóstolos, e que Jesus corrigiu a incredulidade deles. E o segundo evento, quando ele se encontrou com os 11, quando Tomé também estava presente, e ali ele censurou a incredulidade de Tomé. E naquele momento, quando Jesus censurou a incredulidade dos apóstolos, nós temos que aprender, e nós já aprendemos isso na semana passada, que Jesus não estava apenas tratando aquele pecado, mas Jesus também estava capacitando os apóstolos para a missão que ele lhes daria logo em seguida. Nós aprendemos então que o verso 14 e os versos que se seguem têm uma ligação orgânica, isto é, os apóstolos não podiam ser enviados para pregar
enquanto a incredulidade deles não fosse tratada no coração, enquanto aquela impossibilidade ministerial da vida deles não fosse tirada. E já que agora foi tirada, nós vemos Jesus os colocando em missão. Nesse verso 15, o que ele ensina? O Rei Jesus envia seus discípulos a pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quem envia é o Rei Jesus, ele envia a sua igreja para pregar o Evangelho para toda a criatura. E é isso que nós vamos ver aqui de maneira pormenorizada. Num verso tão curto, nós vamos ver estas verdades. É o Rei Jesus quem está enviando a sua igreja, está enviando para pregar, o conteúdo é o Evangelho, e o quem é a toda criatura. Vamos aprender essas coisas então de maneira mais detida. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é a autoridade de Jesus. Marcos diz que Jesus falou aos apóstolos, ide. Jesus dá uma ordem aos apóstolos. E essa ordem, queridos irmãos, não é apenas uma ordem para a obra missionária. Quando nós lemos isso aqui, nós sempre pensamos, Jesus está mandando os discípulos saírem em missão. Bom, isto é verdade, mas no entanto essa ordem traz consigo uma revelação da estrutura do reino de Deus. Em que sentido? Cristo, como ressuscitado, é a autoridade, a cabeça, o cabeça do reino espiritual de Deus, de modo que é Ele quem decide agir no mundo por meio dos apóstolos, seus instrumentos humanos. É Ele quem decide enviar os apóstolos para pregar a palavra a fim de que pessoas sejam salvas. Então, quando nós contemplamos essa palavra simples, ide, nós somos conduzidos aqui a uma visão elevada da glória de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo nós somos confrontados com o peso solene da responsabilidade que repousa sobre a igreja. Cristo não fala como um mestre comum, mas como o rei vitorioso que triunfou sobre a morte. Aquele que foi crucificado, agora ressuscitado, ordena. Aquele que foi rejeitado pelo povo, comissiona. Aquele que foi humilhado, agora governa. E é à luz dessa autoridade que nós devemos entender o chamado à pregação. O grande reformador João Calvino, refletindo sobre isso, ele diz o seguinte: Cristo, tendo recebido todo o poder, envia os apóstolos para proclamarem a doutrina da salvação a todas as nações. E assim, por sua autoridade, a porta da vida eterna é aberta. E essa fala de Calvino, meus irmãos, ecoa o que Jesus disse e foi registrado não em Marcos, mas em Mateus. Quando Jesus envia os apóstolos a pregar às nações, a primeira coisa que ele diz a eles é: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus se apresenta então como Filho do Homem, que recebe a autoridade do ancião de dias, não só sobre o governo espiritual da igreja, mas sobre o governo das nações, e portanto, como plenipotenciário, como aquele que tem todo o poder, Jesus ordena os apóstolos a pregar. Por isso a missão da igreja não nasce da compaixão humana, ela tem compaixão. A missão da igreja não nasce de estratégia, embora tenha que ter estratégia e sabedoria. A missão da igreja nasce na autoridade de Jesus. É Jesus quem manda sobre a igreja. E isso muda completamente a maneira como nós enxergamos o ministério pastoral, e não só o ministério pastoral, mas a nossa função evangelizadora nesse mundo. Nós não estamos lidando aqui com sugestões, mas com um decreto real. A pregação do evangelho e a evangelização não é uma opção para a igreja, mas é um dever imposto pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Portanto, negligenciar essa tarefa é mais do que uma fraqueza nossa, é desobediência. Por isso, Richard Baxter disse: se Cristo ordena que o Evangelho seja pregado, quão grande é o pecado daqueles que o retêm ou anunciam de forma negligente. Essa afirmação tem que nos levar a um exame profundo. Quantas vezes tratamos a pregação como algo secundário? Quantas vezes a mensagem é diluída, adaptada, suavizada para agradar os ouvintes? Quantas vezes nós deixamos de evangelizar pessoas por temor dos homens? Quantas vezes nós, ao evangelizar, falamos um falso evangelho com uma falsa mensagem para que sejamos aceitos? Nós não somos donos da mensagem, nós somos mordomos de Jesus. E o mordomo fiel não altera o conteúdo que foi confiado. Certa vez Paulo disse que ele era ministro do Evangelho. Paulo usa uma palavra no grego, hiperetes, que significa um remador de galé, ou seja, aqueles homens escravos que remavam aqueles barcos romanos até a morte. Ou seja, Paulo entendeu: eu, como um ministro, eu sou um escravo do Evangelho, eu prego o Evangelho, eu sou um mordomo do Evangelho. E a seriedade disso é confirmado pelo próprio Paulo. Ele certa vez disse, escrevendo aos Coríntios: ai de mim se não pregar o Evangelho. Queridos irmãos, não há neutralidade diante dessa ordem. O silêncio diante do mandamento de Cristo é culpa. Lembre-se, a omissão é pecado. Certa vez o irmão de Jesus disse, Tiago: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Pregar o Evangelho é algo bom? Sim. Se não fazemos, pecamos. Qual é a ordem de Jesus então, além do ir? Ou seja, qual é a ordem de Jesus agora? Nós vamos ver duas ordens: ir e pregar. A primeira, Jesus disse: ide. É isso que Cristo ordenou, para que aqueles homens, não com uma sugestão piedosa, mas com uma ordem viva, urgente, revestida de autoridade, fossem pelas nações para pregar o Evangelho. O ide nasce dos lábios do Jesus ressurreto, aquele que tem todo o poder. E então Jesus, com todo o poder, manda os apóstolos a não ficarem parados, mas irem pregar o Evangelho. Foi a autoridade de Jesus que ordenou. Por isso não havia espaço para hesitação, porque a convocação real manda esses homens entrarem na missão, irem pregar. Esse ide então nos confronta numa tendência terrível de nós pecadores, a passividade. Muitas vezes nós esperamos que os pecadores que conhecemos venham até nós ou venham até a igreja, mas o mandamento de Jesus inverte essa lógica. Nós devemos ir a eles, porque eles não virão naturalmente até nós, a menos que Deus trabalhe nisso. Devemos buscar diligentemente a salvação das almas. O coração fiel a Cristo não permanece imóvel, ele se move, ele busca, ele insiste, porque ele compreende que o Evangelho é vida para os que perecem. Além disso, o ide rompe todas as barreiras humanas. Não há povo, cultura ou nação excluída desse chamado. Cristo não os envia a apenas um lugar, mas ordena que percorram o mundo, e assim ele remove toda distinção entre as nações. E ao fazer isso, meus irmãos, Jesus está cumprindo aqui uma série de textos proféticos do Antigo Testamento. Nós estamos cantando como salmo do mês, o Salmo 47, que fala do Senhor soberano sobre as nações.
Nós estamos meditando nestas verdades que colocam Jesus como Rei das nações e, portanto, as nações devem lhe submeter. Nós, ao olharmos para a Escritura, por exemplo, no Salmo 117, o menor dos salmos, lá está dizendo que os gentios seriam salvos. Quando nós olhamos para Isaías 55, que lemos hoje, há uma promessa de salvação também para as pessoas de outros lugares. Isaías 56 também, os gentios seriam salvos, aqueles que anunciam as boas novas seriam vistos como belos pelos gentios. O Salmo 2 diz: pede-me e eu darei às nações por herança. Jesus iria enviar pregadores às nações, e além disso, esta simples ordem de Jesus cumpre aquilo que havia sido prometido milhares de anos antes, quando Deus então chama Abraão e o tira do Ur dos Caldeus. Diz que no seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. A ordem de Jesus é uma ordem que cumpre a palavra de Deus, de salvação de judeus e gentios. Ide por todo o mundo, preguem em todo o mundo. Jesus, como Rei das nações, instaura um reino de graça sem fronteiras, um reino em que Ele, ao mandar nas nações, permite que os seus pregadores preguem em todo e qualquer lugar, sem poderem ser barrados. Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos submeter às autoridades humanas, a menos que elas venham contradizer uma ordem do Rei Jesus. Por exemplo, quando os apóstolos começaram a pregar ainda em Jerusalém, o Sinédrio se reuniu e disse: nós vamos matar vocês, não preguem. E eles disseram: nós vamos pregar, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Quem mandou eles pregar? O Deus Jesus Cristo. Vá pregar. E por isso o ide não só revela a abrangência do reino de Jesus, mas revela o coração compassivo de Jesus. Por que Jesus envia estes homens a pregar? Porque Ele deseja salvar, porque Ele ama os pecadores eleitos que estão perdidos, espalhados nas nações da terra. Thomas Boston disse: ao enviar o Evangelho, Cristo demonstra sua disposição de que pecadores em todos os lugares ouçam acerca da salvação. Por isso, cada passo missionário da igreja ecoa a misericórdia divina de Jesus. Cada passo da igreja rumo aos rincões do mundo é a misericórdia de Cristo se embranhando entre lugares onde só há trevas, pecado, morte, pessoas completamente dominadas pelos seus pecados e por este mundo tenebroso. Por fim, não pensemos que o ide se limita somente aos apóstolos, apesar de que algumas pessoas têm dito isso. A grande comissão serve somente para os apóstolos. Isso não é verdade. Este mandamento de pregar o Evangelho a todas as nações pertence à igreja, aos ministros de cada era, aos irmãos que devem evangelizar em cada era. A igreja está em missão, a igreja de hoje continua sendo enviada. Portanto, irmãos, o ide ainda ressoa nessa noite para nós. Jesus nos chama nessa noite a sair e evangelizar, e aqui nessa noite a proclamar, a pregar. Jesus nos chama a amar e servir pecadores, não como alguém que faz isso num dever frio, mas como alguém que sente um grande privilégio de participar do grande propósito redentor de Jesus. Por isso, não sejamos ouvintes negligentes dessa ordem, mas instrumentos vivos nas mãos daquele que ainda continua enviando. Ide, evangelizem, preguem.
A segunda ordem, a ordem de pregar. Cristo ordenou aos seus apóstolos que pregassem. A pregação, queridos irmãos, na sabedoria de Deus, seria o meio usado para a salvação dos pecadores. O grande puritano William Perkins disse: a pregação da palavra é um instrumento pelo qual Deus gera fé no coração dos eleitos. E essa afirmação ele não tirou da sua cachola, ele tirou das Escrituras, quando Paulo disse em Romanos 10:17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus poderia salvar sem meios, mas ele escolheu agir por meio dos apóstolos que pregariam. Esse é o meio que Deus escolheu. Ele poderia converter instantaneamente, sem pregação, mas ele determinou que a fé viesse pelo ouvir a pregação. Por isso, a pregação tem uma dignidade extraordinária. Ela não é apenas ensino, é instrumento divino de salvação. Não é apenas comunicação, é meio de graça. Quando a palavra é fielmente proclamada, Deus está falando, Deus está agindo para salvar pecadores. E essa verdade deve moldar profundamente a maneira como nós ouvimos. Se a pregação é o meio pelo qual Deus opera, então ouvir a palavra não é um ato passivo, é um ato ativo de me encontrar com o Deus Salvador. Por isso, Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, elogiando-os: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós. Vós quem? Os que credes. E esse é o espírito que tem que caracterizar a igreja: reverência, atenção, expectativa, desejo de ouvir a palavra. A negligência na pregação é grave, mas a negligência na escuta é tão grave quanto a negligência ao pregar. Se o pregador deve ser fiel ao falar, o ouvinte tem que ser diligente ao ouvir. Ambos estão diante de Deus. E aqui então nós somos levados a algo urgente. Nós devemos recuperar a centralidade da pregação, não só na igreja, mas a centralidade da pregação no nosso coração. Em muitos contextos, a pregação foi substituída por entretenimento, opiniões, discursos motivacionais, por coachings pregando, mas nada disso produz fé salvadora. Como nós veremos, o conteúdo a ser pregado é o Evangelho. Somente o Evangelho tem poder. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gosto de usar uma analogia simples, que ajuda a entender este ponto. Imagine que o irmão esteja com câncer no estômago, diagnosticado, não é uma opinião sua. Então você vai no oncologista, e o oncologista lhe passa Buscopan e lhe manda para casa e diz: você será curado. Aonde que Buscopan cura câncer no estômago? Cura? Não. Então aonde que pregação motivacional, teatro no culto, dança no culto, promessa de dinheiro e outras coisas que vemos por aí esdrúxulamente podem gerar salvação? Como que uma falsa pregação dizendo você pode perder a salvação pode gerar salvação? Como que uma pregação que diz não, Deus não escolheu pessoas para serem salvas, se a Bíblia diz o contrário, pode gerar salvação? Como que um evangelho que diz não, as pessoas todas serão salvas, não importa, o sacrifício de Jesus é para todos,
pode gerar salvação se a Bíblia diz que nem todos serão salvos e que há um inferno de fogo esperando o ímpio? Como? Percebe a urgência de pregar? A maioria das igrejas que você vai ver hoje são estas coisas que estão acontecendo. Nós, meus irmãos, não devemos confiar em métodos, em falsa mensagem. Não, nós devemos confiar na palavra, no Evangelho. Nós não devemos buscar impressionar pessoas, mas levar a palavra transformadora a elas. Nós não devemos tentar agradar ouvintes para eles ficarem na nossa igreja e darem dinheiro. Não, nós devemos procurar levar a salvação para as pessoas. E essa visão tem que nos chamar à perseverança, porque muitas vezes as pessoas querem desistir da pregação do Evangelho porque ela parece não produzir frutos. O coração humano é duro, as pessoas são empedernidas, a resposta pode ser lenta, mas veja, o chamado permanece, e Deus ensinou isso na sua palavra, que nós deveríamos pregar e a palavra faria o que aprouve a Ele. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que designei. A palavra sempre prospera, ou para salvação ou para juízo, mas ela sempre prospera. Então devemos fazer o quê? Pregar, independentemente de quais sejam os resultados. O propósito divino está garantido. Por isso o pregador fiel não mede o seu sucesso pela relação que as pessoas têm com ele. O pregador fiel não mede o sucesso pela reação das pessoas à mensagem. Ele semeia com esperança, confiando que Deus julgará os impenitentes e no tempo certo dará o crescimento. Essa esperança, no entanto, não elimina a nossa urgência, pelo contrário, intensifica. Porque nós sabemos que a salvação vem por meio da pregação, nós devemos sentir a responsabilidade de pregar, de evangelizar. Diante disso, cada sermão é uma oportunidade eterna. Você está diante de uma oportunidade eterna de salvação. Cada ouvinte está diante de uma decisão espiritual que afeta a sua alma para sempre. Por isso Paulo disse aos irmãos em Corinto: nós somos embaixadores em nome de Cristo. Os pregadores são embaixadores, colocando diante dos seus ouvintes esta verdade eterna que pode lhe salvar. E que mensagem impressionante é essa? O pregador não fala de si mesmo, ele representa o Rei, ele apresenta Jesus. A mensagem não é própria, é do próprio Cristo. E qual é a mensagem? Reconciliai-vos com Deus. Esse é o coração da pregação, chamar pecadores que estão distantes de Deus e que estão indo para o inferno a se reconciliarem com o Criador, com o Rei, com aquele que é o único que pode salvá-los. Por isso, a pregação não é para ficar informando pessoas, como muitos pastores hoje da internet fazem, passando relatório de exegese. A pregação é para clamar: pecador, você está indo para o inferno, creia, arrependa-se. A pregação não é para ficar ensinando apenas, mas para persuadir pessoas a entender que elas precisam unicamente de Jesus para a sua salvação. A pregação não é apenas para expor os textos bíblicos, mas para aplicá-los à nossa mente e coração, de maneira que o nosso coração, enternecido pelo Espírito Santo, abrace o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pregação é para nos apresentar a doutrina que conduz à prática, o conhecimento que produz transformação nas nossas vidas. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter noção que a pregação não fará efeito em todos. Nós lemos aqui que os que creram lá em Tessalônica receberam a palavra e praticaram a palavra.
Diante disso, nós temos que aprender uma doutrina bíblica que muitos gostam de negar. Há uma diferença entre o chamado externo da pregação e a chamada interna da pregação produzida pelo Espírito Santo. A Bíblia ensina isso com maestria. Jesus certa vez disse: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, quando Lucas narra a conversão de Lídia, diz que muitas mulheres ouviam a palavra, mas Deus abriu o coração de Lídia para a salvação. O chamado externo é dirigido a todos. Todos vocês estão ouvindo o mesmo evangelho que eu estou pregando, mas nem todos vocês vão ouvir com o coração para a salvação das suas almas. E talvez você pense, isso enfraquece a pregação. Pelo contrário, a fortalece, porque ela nos lembra que a poderosa ação de salvação não está no pregador, mas em Deus. O ministro só proclama, é o Espírito quem vivifica. O homem fala aos ouvidos e Deus fala ao coração. Essa verdade está profundamente enraizada no que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então aqui está o equilíbrio: esforço humano real, devemos nos esforçar para pregar. Mas do outro lado da balança, dependência divina absoluta. Sem essa compreensão, dois erros surgem. O primeiro é o orgulho, pensar que resultados dependem da habilidade humana. O segundo é o desânimo, acreditar que falta de resultados visíveis significa fracasso na pregação. Mas quando nós entendemos que Deus é quem opera internamente, somos libertos tanto do orgulho quanto do desânimo. Vamos pregar com fidelidade, descansando na soberania de Deus. Essa perspectiva então nos conduz à humildade. Nenhum pecador se converte por causa da eloquência de homem algum. Nenhum coração é regenerado por argumentos humanos. A fé é um dom de Deus. Paulo disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a pregação deve ser acompanhada de oração, para que o Espírito Santo atue, porque se ele não atuar, é tudo em vão. O púlpito deve ser sustentado pelo joelho do pastor e dos irmãos, dobrados em prol da pregação. A palavra deve ser proclamada com lágrimas, dependência e súplica. E queridos irmãos, nós temos exemplos bíblicos disso, e exemplos históricos disso. Jesus certa vez orou a noite inteira para pregar o Evangelho. Está lá em Marcos, no capítulo 1, que os discípulos o chamaram para fazer milagres, e ele diz: não, eu vim para pregar. E ele orou a noite inteira para pregar. Nós gostamos de história da igreja, não é mesmo? Charles Haddon Spurgeon foi um homem profundamente usado por Deus, mas muitas vezes durante a semana, enquanto ele pregava, havia um grupo de quase 100 irmãos orando ao mesmo tempo em que ele pregava, para que Deus salvasse as pessoas que estavam ouvindo a pregação de Spurgeon. A pregação depende da oração também, e a pregação depende que nós entendamos: todo o agir salvífico está em Deus. Em quarto lugar, o que deve ser pregado? Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Mas a pergunta que eu tenho que fazer aos irmãos é: o que é o Evangelho? A gente fala muito de Evangelho, não é? Mas o que é o Evangelho? E veja, essa pergunta é fundamental, porque você crê no Evangelho para a sua salvação. Como você pode dizer que crê de verdade se você não sabe o que é o Evangelho?
O que é o Evangelho? Em primeiro lugar, o Evangelho é essencialmente a revelação da graça de Deus em Jesus Cristo. John Owen disse: o Evangelho é a declaração da vontade de Deus quanto à salvação dos pecadores por meio de Jesus, oferecida gratuitamente e recebida pela fé. O Evangelho, então, não é um conselho moral, mas é a proclamação do ato divino de Cristo, de morrer naquela cruz, de se doar por nós, e do ato divino de escolher pessoas para a salvação e conceder essa salvação somente por meio de Jesus. Por isso o Evangelho é também boas novas de reconciliação entre Deus e o homem, pela mediação de Cristo. Então, se o Evangelho é uma boa nova de reconciliação, o Evangelho não começa com boas notícias, ele começa com uma má notícia. Qual a má notícia? Estamos caídos, somos pecadores, precisamos de nos reconciliar, não podemos fazê-lo por nós mesmos, precisamos de Jesus. Diante disso, o Evangelho revela Cristo em sua pessoa, méritos, benefícios. É o espelho onde contemplamos a graça salvadora de Deus. Por isso, o conteúdo do Evangelho é inseparável da obra e da pessoa de Jesus. O Evangelho também é um convite universal para que os eleitos creiam e sejam salvos. João Calvino disse: por Evangelho entende-se a mensagem da reconciliação gratuita, que deve ser proclamada indistintamente a todos, ainda que não aproveite a todos. O Evangelho, ele é pregado sem distinção, porque é a ordem de Cristo, mas a sua eficácia salvadora é somente nos eleitos, dependendo da ação do Espírito Santo, dando-nos um novo coração e inclinando-nos para Deus. O Evangelho, portanto, contém a promessa da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, o Evangelho também é uma ordem divina, porque aqueles que são salvos devem arrepender e crer. O Evangelho é uma ordem divina também de obediência. Jesus disse que todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é possível crer no Evangelho sem seguir Jesus, sem obedecer Jesus, sem estar no seio de Cristo, no seu corpo místico e no seu corpo visível, vivendo para Jesus. Por isso, o Evangelho é nem de longe uma mensagem passiva. O Evangelho comunica a todos nós que precisamos de dar uma resposta concreta em crer, em arrepender e obedecer. O Evangelho também é o poder de Deus para a salvação. Não são os métodos, não é o entretenimento, não são as promessas vazias de pregadores malditos, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E em resumo, o que é o Evangelho? 5 coisas. O Evangelho diz que todo ser humano nasceu mal, é mal, está inclinado para o mal, e não é afeito às coisas espirituais. Foi assim que Paulo começou o Evangelho em Romanos, dizendo que todos nós, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. O Evangelho começa com esta verdade: o ser humano é mau. Mas o Evangelho não para aí. O Evangelho nos leva para a eternidade. Segunda coisa, nos mostra que lá na eternidade passada, Deus escolheu pessoas para a salvação. Paulo disse que nós somos escolhidos em Cristo para a salvação. Isso está lá em Efésios capítulo 1. Deus, antes que houvesse mundo, antes que houvesse queda, antes que houvesse necessidade da nossa salvação,
escolheu vasos de misericórdia para demonstrar a sua graça e salvá-los. Em terceiro lugar, o Evangelho nos mostra que essa graça que Deus quer nos dar, ela é irresistível. Não é possível que os eleitos resistam à graça. Não é possível que aqueles que foram escolhidos por Deus possam evitar de crer no Evangelho. Isso acontece porque Deus nos dá um novo coração. O apóstolo João diz que ele nos amou primeiro. O Senhor Jesus disse que Nicodemos não cria porque lhe faltava o novo coração dado pelo Espírito Santo. Os eleitos creem porque o seu coração é aberto, porque o seu interior é renovado e surge neles pela operação do Senhor uma nova natureza, que então nos faz com que sejamos de fato crentes. A graça é irresistível para os eleitos. Em quarto lugar, Jesus morreu somente pelos eleitos. Há muitos que dizem por aí que Jesus morreu por todas as pessoas, mas se Jesus morre por todas as pessoas, querido irmão, o sacrifício de Jesus não vale nada. E qual é a garantia da sua salvação? Se o sacrifício de Jesus não garante a sua salvação, o que garante a sua salvação? Nada. Por isso Jesus morre só pelos eleitos. Ele escrevendo, ou ele falando e Marcos escrevendo, lá no capítulo 10, Jesus disse que ele daria a sua vida por muitos. Ao dar a Santa Ceia, ele diz que aquele cálice era o cálice do seu sangue derramados em favor de muitos e não todos. Jesus morreu por aqueles que ele amou na eternidade. E em último lugar, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma salvação garantida para os que creem. Há muitos pastores mentirosos que dizem que nós podemos perder a nossa salvação, mas isso é totalmente contrário ao testemunho do próprio Cristo e da Bíblia. Jesus disse que as suas ovelhas, elas estão na sua mão, ele as tem na mão, e que ninguém pode arrebatá-las da sua mão. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem nos separará do amor de Deus? A resposta retórica é: ninguém. Quem nos atentará a acusar diante de Deus? Ninguém. Queridos irmãos, a Bíblia garante a nossa salvação, porque o nosso Senhor Jesus não só morreu por nós, mas Ele nos deu também o Espírito Santo, o qual Paulo diz que é o penhor do nosso resgate futuro. Está lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Veja, penhor é a garantia, a nossa salvação é garantida por Deus. Igrejas que não pregam isso não são verdadeiras igrejas. Essa é a verdade, porque não estão pregando o que Jesus mandou pregar, o Evangelho. A quem deve ser pregado? A toda criatura. É interessante que Marcos registra essa palavra criatura. Isso não é aleatório, mas isso revela algo essencial sobre Deus, sobre o homem e sobre a natureza do Evangelho. Quando aqui se coloca a palavra criatura, porque lá em Mateus está nações, Marcos quer nos mostrar, não de forma acidental, mas de maneira proposital, que nós estamos diante do Rei do Universo, que a missão vem daquele que é o Rei do Universo, e essa missão segue a universalidade do Rei do Universo, mostrando para nós que o Evangelho não é propriedade de um povo, de uma cultura, de uma classe, não é um tesouro reservado para os mais preparados, nem uma mensagem que deve ser adaptada apenas àqueles que são mais receptivos. Quando Cristo diz toda a criatura, Ele rompe definitivamente com as barreiras que antes delimitavam o alcance da revelação salvífica.
Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Evangelho estava circunscrito a Israel. Agora, Cristo expande a todas as nações, línguas e povos, como já salientei antes. Não há distinção, não há exceção, o mandamento é claro: onde houver um ser humano, ali tem um destinatário legítimo do Evangelho. Mas aqui, algo mais profundo. Veja, Cristo não diz toda a pessoa, todas as pessoas. Ele poderia ter falado assim, né? E de pregar o Evangelho, para quem? Para todas as pessoas. Isso está implícito na palavra criatura, mas ao usar a palavra criatura, ele nos mostra uma verdade que nós gostamos de esquecer: o homem não passa de uma simples criatura de Deus. Ele não é autônomo, não é independente, não é senhor de si mesmo. Ele foi feito, ele pertence a outro, ele vive debaixo da autoridade daquele que criou, e essa linguagem nos humilha. Por quê? O que nós mais queremos hoje não é autonomia? Por que as mulheres cristãs, ao invés de serem boas donas de casa, boas mães, boas esposas, querem sair de casa e passar a maior parte do tempo trabalhando, negligenciando as funções que a Bíblia lhe deu? Por autonomia. O discurso é: eu não quero depender do meu marido. Não é assim? Eu quero ter o meu dinheiro. A verdade é que o mundo exalta a autonomia humana, celebra a autossuficiência, coloca o homem no centro de todas as coisas. Tem um programa na Discovery Channel que eu gosto muito, chama Vida Remota. São pessoas que constroem abrigos em lugares remotos dos Estados Unidos. Mas um discurso permeia todos os programas: nós estamos fazendo tudo isso porque queremos ser autônomos. Ou seja, nós não queremos depender de ninguém. Que ilusão, que ilusão. Porque eles nem percebem que a liberdade deles, no território que eles vivem, depende da soberania do país e da Constituição. Queridos irmãos, autonomia não existe. O único que tem a própria lei, porque isso significa autonomia, auto, próprio, nomos, lei, é Deus. Todos os outros são dependentes. Então o Evangelho estampa para nós essa verdade fundamental: nós somos criatura, e como criatura nós dependemos de Deus. E não somente dependemos de Deus, devemos obediência a esse Deus. O Evangelho, portanto, não é um convite apenas gentil, mas uma convocação real para se submeter ao Rei do Universo. É o chamado do Criador ao próprio mundo que Ele criou, exigindo que as suas criaturas retornem a Ele. Há graça nesse chamado, sem dúvida, a misericórdia, sem dúvida, mas a autoridade real. Cristo não envia seus discípulos para oferecer sugestões, Ele os envia para proclamar uma mensagem que exige resposta. Por isso que no dia que o Senhor voltar, aqueles que o negaram receberão também a sua resposta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Além disso, a palavra criatura nos lembra da nossa condição. Não somos apenas criaturas, somos criaturas que se afastaram do seu Criador. Lembremos que Deus nos criou bons. Ao criar a terra, todas as coisas e o homem, diz Gênesis 1:27, eis que Deus viu que tudo era muito bom, acrescentando o homem. No entanto, nós decidimos tentar ser autônomos e ouvimos a esparrela de Satanás que nós deveríamos ser autônomos, e então, ao fazer isso, nós caímos e a criação foi afetada pelo pecado. E agora nós não refletimos a glória de Deus,
mas nós estamos em rebelião contra Ele. A mente do homem sem Cristo está obscurecida, seu coração endurecido, sua vontade inclinada para o mal. O próprio Paulo diz: fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, pois éramos filhos da ira como os demais. E é exatamente esse homem, não um homem ideal, não um homem melhorado, mas um homem real, pecador, caído, que o Evangelho é dirigido. E isso é crucial para a gente entender nossa missão. Se o Evangelho fosse destinado àqueles que são moralmente aceitáveis, ao espiritualmente sensível, ou às pessoas verdadeiramente, inatamente religiosas, o Evangelho não seria dado a ninguém, porque Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Estas pessoas não existem. Mas quando Cristo disse que deve ser pregado às criaturas, Ele mostra que nenhum de nós carrega essas marcas de ser em si mesmo aceitáveis e voltados para Deus. O Evangelho, portanto, não espere que nos tornamos dignos para ele ser anunciado para nós. Ele é proclamado precisamente porque o homem é indigno. Ele não é uma recompensa para os bons, mas é um remédio para os espiritualmente perdidos. E essa perspectiva molda profundamente a maneira como a igreja deve evangelizar. Se nós entendemos que falamos a criaturas caídas, então abandonamos toda confiança em técnicas humanas, não dependemos de eloquência, nem de persuasão psicológica, nem de estratégias sofisticadas ou marketing. Nós sabemos que estamos lidando com corações em delitos e pecados, mortos, sem poder espiritual, e que somente Deus tem poder para fazê-los ressurgir dos mortos. Por isso a gente prega com fidelidade, clareza, dependência do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, essa visão nos livra de qualquer parcialidade. Não escolhemos quem merece ouvir, não fazemos distinção entre os que parecem mais promissores e os que parecem mais endurecidos. Não olhamos para o exterior, porque sabemos que no interior todos são pecadores e carentes de graça. O rico, o pobre, o religioso, o irreligioso, o instruído, o simples, o negro, o branco, todos estão na mesma condição diante de Deus. Todos precisam ouvir o mesmo Evangelho. Há também nessa palavra criatura um consolo implícito. Se somos criaturas, então pertencemos àquele que nos fez. O Evangelho revela que o Criador não abandonou sua criação, que o Criador não abandonou seus eleitos num estado de pecado e miséria. Inclusive esta é uma das doutrinas do nosso catecismo: Deus não abandonou todos os pecadores ao estado de pecado e miséria. Ele não nos deixou entregue à ruína. Ele, pelo contrário, ativamente, por meio de Jesus, entra na história para redimir aqueles que estão perdidos, mas Ele ama. O mesmo Deus que cria, então é o Deus que salva. O mesmo Senhor que tem autoridade sobre criaturas, é aquele que em graça nos provê um caminho para sermos reconciliados com Ele. Isso transforma a maneira como ouvimos a ordem. Não se trata de apenas de uma responsabilidade pesada sobre nós, mas de um privilégio extraordinário. Somos enviados a anunciar o Criador, um Criador que se reconcilia com criaturas falidas. Somos portadores de uma mensagem que restaura, transforma, dá vida. No entanto, essa palavra também traz uma advertência solene. Em que sentido? Se o Evangelho é proclamado a toda criatura, então toda criatura é responsável pela maneira como responde ao Evangelho. Ninguém pode alegar desculpa dentro do Evangelho. Onde a mensagem é fielmente pregada, não há desculpas. E onde ela não é pregada, também não tem desculpas. Isso é matéria para outra hora. Mas a verdade é que todos nós somos responsáveis diante da palavra de Deus. A mesma palavra que salva é a palavra que julga quando rejeitada. Portanto, ao meditarmos nesse mandamento de Cristo, somos chamados a duas respostas. A primeira é missionária. Devemos ir
devemos falar, devemos proclamar com fidelidade, sem diluir a mensagem, sem restringir o alcance, sem temer rejeição. O mundo inteiro é o nosso campo de semeadura. Toda criatura, todo o próximo deve ser chamado pela pregação. Essa é a primeira resposta. A segunda é pessoal. Antes de sermos pregadores, temos que ser ouvintes. Também somos criaturas, também estávamos perdidos, também necessitamos do Evangelho. E portanto as perguntas inevitáveis são: como temos respondido a essa mensagem? Temos nos submetido ao Rei, ao Criador? Temos nos arrependido dos nossos pecados? Temos confiado somente em Jesus? A grande comissão não é apenas uma ordem para ser obedecida, mas é uma ordem para ser crida. O Evangelho que devemos anunciar é o mesmo que devemos abraçar, não só crendo, mas vivendo diariamente. E ao fazermos isso, encontramos não apenas o dever da missão, mas a alegria da redenção. Assim, quando Cristo disse: pregai o Evangelho a toda criatura, não ouvimos apenas uma instrução geográfica, ouvimos uma declaração teológica profunda. O mundo pertence a Deus, o homem é sua criatura caída, o Evangelho é o meio que Ele chama os seus filhos de volta para Ele. Que essa verdade inflame o nosso zelo, humilhe o nosso coração, fortaleça a nossa esperança. E enquanto vivemos e proclamamos, devemos saber: essa gloriosa mensagem é a mensagem da glória só de Deus. Como disse Paulo: onde pois a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? De maneira nenhuma. Pela lei da fé. Como viver esse texto? Primeira aplicação: ao meditar em Marcos 16:15, somos confrontados com uma visão elevada e exigente da vida cristã. Somos chamados a reconhecer a autoridade de Cristo, a assumir a responsabilidade da proclamação e a depender da obra do Espírito Santo e a valorizar o meio da pregação. Não há espaço para indiferença, não há espaço para superficialidade, não há espaço para negligência. Cristo ordena e a igreja obedece. Em segundo lugar, enquanto a palavra é proclamada, o Espírito opera, pecadores são despertados, corações são quebrantados, vidas são transformadas e Deus é glorificado. Que essa visão reacenda em nós o zelo pela pregação fiel, que nos leve a valorizar o púlpito, que nos faça ouvir com reverência e que, acima de tudo, nos conduza a depender inteiramente daquele que é o Senhor da obra, porque no fim tudo vem dele, por meio dele, para Ele, e a glória eternamente a Ele. Amém. Terceira aplicação: o Senhor queria que soubéssemos que a humanidade inteira precisa do Evangelho. Em todos os quadrantes do globo, o ser humano é o mesmo, pecaminoso, corrupto e alienado de Deus, civilizado ou selvagem, na China ou na África. A natureza do homem é a mesma coisa em todo lugar, sem conhecimento espiritual, sem santidade, sem fé, sem amor. Onde quer que encontremos um descendente de Adão, sem importar qual seja a cor da sua pele, nos deparamos com alguém cujo coração é iníquo, que carece da purificação que vem pelo sangue de Jesus Cristo, que carece da renovação outorgada pelo Espírito Santo e da reconciliação com Deus. É assim que devemos enxergar o ser humano. Em quarto lugar, o Senhor Jesus também queria que soubéssemos que a salvação anunciada pelo Evangelho deve ser oferecida gratuitamente a todos os homens.
As boas novas devem ser proclamadas abertamente a toda criatura. Não há uma mínima base para limitarmos o oferecimento do Evangelho aos eleitos, conforme alguns dizem. Veja como isso é ridículo. Quando você sai ali pelas portas, o Espírito Santo lhe dá uma visão que você consegue enxergar quem são os eleitos de Deus. Você vê uma estrelinha marcada assim, eleito de Deus? Então como você vai pregar o Evangelho somente aos eleitos de Deus? Por isso o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Meus queridos irmãos, nós sempre vamos ficar aquém da plenitude do alcance das palavras de Cristo, se nos esquivarmos de dizer a quem quer que seja: você precisa de salvação, você é pecador e a solução não está em você, está fora de você, naquela cruz, naquele sepulcro vazio, naquele céu que aguarda a descida de Jesus Cristo. A salvação está em Cristo Jesus. Quinta aplicação: cumpre-nos divisar nessas palavras de Cristo o mais poderoso argumento em favor da obra missionária, tanto em nossa terra quanto no estrangeiro. Ao recordarmos essas palavras, não nos cansemos de procurar fazer o bem às almas de todos os homens. Mesmo que você e eu não possamos ir para a China ou para a África, procuremos iluminar as trevas que muito facilmente encontramos dentro das nossas casas. Quantas pessoas nas nossas casas não creem no Evangelho? Quantos vizinhos nossos não creem no Evangelho? Quantos companheiros de trabalho não creem no Evangelho? Quantos colegas de futebol, de pedalada ou de que quer que seja, não creem no Evangelho? Nós devemos continuar labutando, não importa escárnios e zombaria, devemos continuar empreendendo a missão que Cristo nos deu. Devemos ter compaixão das pessoas. Essas pessoas que zombam ou escarnecem estão somente exibindo sua ignorância acerca da palavra e da vontade de Cristo, do que é necessário para ser salvo. Não compreendem o que dizem e nem o que estão fazendo. São pessoas carentes da nossa misericórdia e da misericórdia de Jesus, e nós devemos levar a elas através da pregação fiel da palavra. Em sexto lugar, se Cristo é aquele que possui toda a autoridade, então a igreja não tem o direito de redefinir sua missão. A nossa geração sofre constantemente com a tentação de substituir a obra de Cristo por projetos mais confortáveis aos desejos humanos. É por isso que hoje igrejas têm feito ONGs, mas não têm pregado o Evangelho, que muitos querem reformar o ser humano no que tange ao exterior, mas não no que tange ao interior. Daí surgiu o Evangelho integral. No entanto, a autoridade de Cristo permanece inalterada. A igreja não foi chamada para fazer ONG no mundo, a igreja foi chamada para pregar. A igreja não foi chamada para entreter o mundo, ela foi chamada para evangelizar. A igreja não foi chamada para se adaptar ao espírito da sua época ou buscar aceitação cultural, ela foi chamada para proclamar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Isso significa que cada um de nós deve examinar a sua própria missão, o que nós estamos fazendo à luz do senhorio de Jesus. Porque muitos desejam o Cristo Salvador, mas resistem ao Cristo que é Rei. Não podemos honrar verdadeiramente a Cristo enquanto tratarmos a comissão de pregar com indiferença.
Toda negligência missionária revela um coração que perdeu a visão da majestade do Cristo ressurreto. Sétima aplicação. Além disso, essa verdade traz consolo aos servos de Deus. A obra missionária não repousa sobre a autoridade humana, mas sobre a autoridade do Filho de Deus. O pregador pode ser fraco, e é. A igreja pode ser pequena, e é. Os recursos são insuficientes, e de fato são. Mas Cristo reina. E porque Ele reina, a proclamação do Evangelho jamais será inútil. O mesmo Senhor que envia também sustenta os seus servos e usa esses servos inúteis para salvar pecadores. Oitavo lugar, a ordem de pregar o Evangelho coloca sobre nós uma responsabilidade solene. Não basta admirar o Evangelho, é necessário anunciar o Evangelho. Muitos cristãos lamentam o avanço do pecado no mundo, mas permanecem silenciosos quanto à única mensagem capaz de salvar pecadores. O Evangelho, guardado apenas para si mesmo, torna uma obediência prática à ordem de Cristo. Essa aplicação atinge os ministros, mas a todos nós. O púlpito jamais deve ser usado para promover opiniões humanas, entretenimento religioso ou discursos vazios. Mas também a evangelização não pode ser usada para isso. Cada sermão, cada evangelização deve carregar a urgência da eternidade. Há almas caminhando para o juízo, e Deus decidiu usar a pregação, a evangelização, como meios de despertá-las. Nona aplicação. Essa responsabilidade pertence à igreja como um todo. Pais devem anunciar o Evangelho aos seus filhos. Crentes devem testemunhar aos amigos. A verdade de Cristo deve ocupar os nossos lábios no dia a dia. O silêncio espiritual muitas vezes revela medo dos homens, mais do que amor por Deus. Devemos nos perguntar seriamente: quem ouviu o Evangelho por meio da minha vida? Quem foi advertido, encorajado ou conduzido a Cristo através da minha pregação? A ordem de Cristo continua ecoando através dos séculos: pregai o Evangelho. Décima aplicação: se Deus decidiu salvar pecadores por meio da pregação, então devemos recuperar uma visão elevada da pregação. Vivemos em dias que as pessoas procuram o crescimento da igreja através de técnicas, estratégias, entretenimentos, mas desprezam a palavra de Deus. Contudo, somente o Evangelho possui poder para salvar. Isso significa que a igreja deve se voltar atentamente à exposição fiel da palavra. Sermões superficiais produzem crentes superficiais. Sermões motivacionais não levam à profundidade espiritual. Sermões sem o Evangelho levam pessoas para o inferno. O povo de Deus não necessita ouvir sobre pecado, sobre santidade divina, sobre cruz, arrependimento, graça soberana, vida santa. 11ª aplicação. Essa aplicação inclui vocês. Você deve se aproximar da pregação com reverência, com fome espiritual. Muitos entram na casa de Deus como meros espectadores, avaliando o pregador como quem avalia um orador comum. Mas a pregação é o fiel meio que o próprio Deus fala ao seu povo. Desprezar a palavra não é desprezar o pregador, é desprezar o próprio Deus. Não foi assim com Samuel? Quando o povo desprezou e ele ficou triste, Deus o chamou e disse: eles não estão desprezando você, eles estão me desprezando. Em último lugar, além disso,
devemos lembrar que o Evangelho continua sendo suficiente. Em uma época marcada pelo desespero, ansiedade, vazio espiritual, a solução definitiva ainda é o Cristo ressuscitado, o Cristo que morreu e saiu do túmulo. O coração humano não mudou e o remédio divino não mudou. O Evangelho ainda quebra cadeias, consola aflitos, restaura pecadores, conduz homens à vida eterna. Por isso a igreja deve resistir à tentação de substituir o Evangelho por qualquer outra mensagem. Nada pode ocupar o centro que pertence somente a Cristo, e o Evangelho lhe faz isso. Onde o Evangelho é exaltado, Deus opera. Onde a palavra é fielmente anunciada, o Espírito continua agindo poderosamente. Que Deus, queridos irmãos, nos dê graça para irmos e pregarmos a toda criatura o Evangelho. Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto com